Olá. Olá, bom dia a todos. Já me vem? Pastora, eu acredito que eu estou te ouvindo, né? Ok. Bom dia a todos. Obrigada, Renata. Bom dia, Pose. Eu sou Franciele Joda, sou sócia líder de Power Utilities aqui na KPMG, e eu estou aqui com o meu sócio, Eduardo Pose, que é o meu sócio da área de consultoria, também for específico para o setor de energia, né? E eu queria dar, assim, agradecer aí o convite, porque é uma grande satisfação estarmos aí representando a KPMG junto com o distrito aqui nesse evento de tanta relevância. Só um minutinho, Pose, que está tocando o meu celular. Na realidade, mamãe está mandando uma mensagem para mim agora, e é uma coincidência incrível, porque mamãe tem 80 anos e está me cobrando há 3 dias que ela quer ter painel solar na casa dela. Parece que a dona Conceição descobriu que ela pode ter autonomia na geração de energia. Parece que a vizinha dela, de 78 anos, já colocou. E convenceu a dona Conceição que, além de poder ter ter uma autonomia de energia, ela também pode fazer receita com isso, né? Ela está convencida de que ela vai ter aí um segundo salário com energia. E aí é muito interessante, porque a gente já puxa aqui para o nosso primeiro tema, né, Pose, que é a questão da energia distribuída, que já está acontecendo, né? Da geração distribuída, que ela já acontece no mundo e também no Brasil. A energia distribuída é só um pedaço da transição energética, mas é um pedaço que já está acontecendo e já está afetando a vida das pessoas, né? Nós temos aí países como Estados Unidos, como na Europa, diversos países da Europa, Espanha, já tem uma participação incrível em geração distribuída. Nos Estados Unidos, alguns estados, como a Califórnia, eles têm uma perspectiva de ter a geração distribuída em praticamente todas as casas até 2035. E nos últimos 10 anos, mais da metade da nova capacidade instalada nos Estados Unidos, é importante a gente pontuar, não exatamente de GD, mas já é formada por fontes renováveis, como a solar e a eólica. E no Brasil também não é diferente, né? A realidade da dona Conceição, da minha mãe, que está realmente querendo gerar sua própria energia, ela é de quase toda a população que hoje mora numa casa e que tem essa capacidade financeira de gerar sua própria energia. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, no ano passado, que nós estamos falando de um ano de pandemia, um ano de retração econômica, as nossas conexões de geração distribuída, elas praticamente dobraram, né? Ou mais que dobraram. Hoje a gente tem mais de 500 mil de pessoas produzindo a sua própria energia. Isso significa tendo uma autonomia e com os principais argumentos. Quais são os argumentos dessas pessoas? Eles querem ganhar autonomia, eles querem ganhar redução da sua conta de energia, eles querem se livrar do distribuidor que está ali conectado. Na visão deles, eles vão ganhar muito mais, eles vão se empoderar, né? E aí nós vamos trazer um tema muito forte, que é o empoderamento desse cliente, né? O que é um cliente empoderado? Nós temos que lembrar que no setor, a maioria dos medidores ainda são aqueles medidores analógicos, né, que a gente está vendo até aqui nessa foto. E o mais importante do que o medidor é a visão da distribuidora em relação ao consumidor. O consumidor, ele era visto como uma unidade de consumo. O consumidor, ele na realidade era visto pelo sistema quanto à ótica da oferta, o quanto eu tenho que ofertar de energia para aquele medidor. E o índice de qualidade do serviço ofertado, ele está muito atrelado ainda ao índice de qualidade regulatório, né? Então, na realidade, os índices de qualidade eles precisam estar em compliance com o regulador.
E quando nós empoderamos um consumidor, quando esse consumidor ele se sente livre, ele se sente um prosumidor, eu passo a ser um consumidor, além de consumir energia, eu vou produzir a minha própria energia e vou jogar o excedente no grid. E daqui a pouco, nós estamos falando num prazo médio aí de aproximadamente 5, 8 anos, esse consumidor vai poder, inclusive, escolher para quem ele vai entregar essa energia excedente. Então, esse consumidor empoderado, ele passa a ser um consumidor muito mais ativo, com muito mais poder de resolver de quem eu vou comprar, para quem eu vou vender, né? Que tipo de energia eu quero consumir. E as marcas, que são os consumidores maiores, elas estão cada vez mais se associando, querendo se associar, né, os seus produtos às energias renováveis. Afinal de contas, os consumidores querem cada vez mais garantir a produção de energias renováveis. Pois é, Fran. E assim, Pós, eu queria que você trouxesse já na perspectiva do consumidor, como consultor, nessa perspectiva de empoderamento do cliente, quais são os desafios, né? Porque esse empoderamento, ele tem trazido desafios enormes para os players. Quais são esses desafios? Fran, muito obrigado aí pela oportunidade. Pois é, a gente está vivendo um momento de grande transformação, né? Como você falou, hoje já tem, o consumidor deixou de ser só um consumidor, hoje ele pode ser um prosumidor, ele pode ter o seu painel de GD, e também pensando com a abertura de mercado que a gente vive, se preparando para isso do consumidor cativo, hoje a gente já tem um nível de consumo que pode para o Mercado Livre já bem menor do que no início, e isso vai aumentar. O primeiro ponto é começar, então, a atender o cliente, né? Nós vivemos uma nova era de redes sociais, onde as pessoas podem escolher, as pessoas podem publicar. Então, primeiro, e a gente tem diversos canais, né? Hoje a gente tem o WhatsApp como sendo um dos principais canais, se não o principal canal que o consumidor busca para fazer o seu atendimento. Então, nessa ótica toda, a distribuidora tem que reduzir a sua complexidade e ser amigável para o cliente. Então, CX é fundamental, Customer Experience. Uma experiência omnichannel, uma experiência na nuvem, uma visão de jornadas. Tudo isso é realidade hoje e as empresas precisam se preparar. Ela precisa deixar de olhar a unidade de consumo para conhecer se eu tenho 2, 3 residências no meu nome, que de repente já tive um problema na minha casa de praia no mês passado e agora estou com um problema na minha casa normal. A distribuidora precisa começar a criar essa inteligência, de ter esse relacionamento com o consumidor. Isso pode ser tanto uma oportunidade de imagem, como também para ganhar produtividade, que historicamente sempre foi muito importante para as distribuidoras. Hoje, com tudo que a gente tem de dados, imagina eu tendo um data lake, com todos os contatos de todos os canais de consumidores. Será que eu não sou um atendimento, eu não consigo com uma acuracidade enorme, de 80%, 90%, já adivinhar o motivo de chamado? Se o cliente está com uma conta atrasada, qual a probabilidade dele estar entrando em contato para falar sobre a conta antiga? Então, hoje, as possibilidades de tecnologia, o contexto que a gente vive, já não é mais daquele mercado cativo, onde o consumidor é só uma unidade consumidora, mas sim, ele está empoderado e cada vez mais com o Mercado Livre, com os agregadores, isso vai estar mudando. Agora, mas é só o começo, né, Pós? É só o começo, porque a gente está vivendo a transição energética. Fala um pouquinho sobre isso, Fran, você que está super por dentro do setor. Não, perfeito. Eu acho que é muito importante, acho que vocês estão aqui nesses 3 dias falando muito da transição energética, e ela ganha muito mais força desde o Tratado de Paris, né? O Tratado de Paris, onde nós firmamos finalmente índices aí para redução do aquecimento global, cada país assumiu o seu compromisso, e só que os avanços tecnológicos é que têm nos ajudado muito a gente perseguir essas metas de redução, né? O setor elétrico, ele não é o grande vilão do aquecimento global, né? Na realidade, ele significa aí entre 30% e 40% do aquecimento, mas ele é
ele acaba sendo o grande facilitador da redução, da melhoria, né, da limpeza da matriz energética, que é a matriz de consumo de energia, né? Então, o setor elétrico ele ganha um protagonismo dentro dessa transição energética. A matriz dos países, graças ao desenvolvimento tecnológico, que viabilizou economicamente as fontes renováveis, ou as novas renováveis, né, como nós chamamos a eólica, a solar, agora nós estamos aí com biomassa, agora nós estamos aí também com hidrogênio. Então, essas fontes elas só ganharam força, né, nas matrizes elétricas de todos os países devido ao desenvolvimento tecnológico. E nós temos hoje uma nova economia, e a economia de baixo carbono, né, onde as renováveis são predominantemente, as energias são predominantemente renováveis, e a produção, né, as geradoras, elas são cada vez mais descentralizadas, ou seja, sai aquelas grandes hidrelétricas e entra uma unidade geradora um pouco menor, no caso das solares e das eólicas, ou até a geração distribuída, que são a mini e micro geração. Sem contar a questão da eficiência energética, né, que antes não entrava em pauta. Com a tecnologia, nós trouxemos agora uma discussão sobre o quanto os equipamentos precisam ser mais inteligentes, o quanto as empresas precisam produzir de uma forma mais inteligente. Então, nós temos uma economia de grandes oportunidades, obviamente, utilizando a tecnologia. A tecnologia é a grande facilitador desse desenvolvimento econômico e também desenvolvimento social, porque a transição energética ela não está relacionada apenas a uma nova forma de gerar energia. A transição energética ela fala de uma nova economia de baixo carbono, de uma nova inserção da sociedade, porque dentro do Tratado de Paris, inclusive, tem uma cláusula sobre a transição energética justa, que eu gosto muito de lembrar, que é como gerar empregos de forma justa, ou seja, empregos mais, eles chamam de razoáveis, né? Empregos onde realmente a população, empregos dignos, essa é a palavra, né? Como a população vai ter acesso a empregos dignos, e aí entra também a diversidade, que é um tema que eu gosto muito. Então, é uma forma de, dentro dessa geração de empregos dignos, você considerar as características de raça, de gênero, de orientação sexual, isso tudo está dentro da transição energética, porque é uma grande onda de investimentos de uma forma muito mais econômica, eficiente e justa. Mas, obviamente, tudo tem um preço, né, Pose? Nós estamos falando aí de uma onda de investimento, mas de uma transição de um mercado extremamente delicado, porque você simplesmente desativar uma nuclear e ativar outras fontes descentralizadas, você gera, logicamente, uma certa instabilidade no grid, né? Então, quando nós estamos falando das novas energias renováveis, nós temos que trazer aqui o contexto do quanto que vai impactar o preço da energia e a segurança energética. Pose, você quer trazer um pouquinho do quanto que a tecnologia pode nos ajudar, inclusive nesses dois requisitos, por gentileza? Pois é, Fran, o que não falta nessa transição energética são desafios que, na verdade, a gente enxerga como oportunidades, tanto para a tecnologia como para a inovação, tá? E aqui a gente está falando tanto de hardware, seja um painel de GD, seja um smart appliance, como a gente falou, seja um carregador de um veículo elétrico, como software. Aqui tem muito, mas muito espaço para o software, por exemplo, para você agendar o carregamento do seu carro, visto que os carregadores eles têm que ter uma taxa de utilização alta para gerar uma rentabilidade esperada e para propiciar uma boa experiência para o cliente do veículo elétrico, que no meio de uma viagem não vai ficar esperando meia hora, uma hora para liberar um carregador, né? Então, é fundamental nisso tudo a gente ter dados, entender o comportamento do consumidor.
Entender em que momento que eu tenho mais energia, que a energia está abundante no grid e está mais barata, em que momento que a energia vai estar mais escassa, como que eu remunero os agentes que vão trazer estabilidade para o grid com a bateria, porque ela não é produtora. A bateria ela vai, por exemplo, absorver a energia excedente no momento que eu tenho abundância de energia e descarregar e propiciar segurança para o grid no momento que eu tenho uma baixa produção e um alto consumo, né? E as possibilidades é o que não faltam, né? Hoje a gente essa cadeia normalmente ela para no medidor, onde eu entrego energia para dentro da casa. A gente tem todo mundo dentro da casa para ser trabalhado, desde smart appliances até, por exemplo, usar uma inteligência artificial para identificar uma normalidade no consumo do equipamento, sugerir insights para os usuários de como economizar energia. Então, o que não falta são oportunidades nessa transição energética. Fran, então fala um pouquinho sobre os impactos. Acho que o ponto interessante aqui, que acho que é importante a gente trazer, aonde exatamente quais são os setores que mais impactam, né, essa transição energética na sociedade. O primeiro nós já falamos, né, que são os clientes, que é a dona Conceição, a minha mãe, que está querendo lá gerar a sua energia. O cliente ele ganha mais, ele está mais empoderado e ele é um grande agente dessa transformação, né? Todo mundo quer saber quem é o cliente que está lá na ponta, quais os seus hábitos de consumo, e toda a cadeia ela está tentando ficar mais próxima possível do seu cliente. O segundo, nós temos as infraestruturas, né? Que aí nós estamos falando de novas perspectivas. Pensa nas perspectivas das cidades inteligentes, onde a energia ela se conecta com as unidades de telco. Nós estamos falando de um provedor único, talvez, como utilities, que vai se conectar também com o saneamento. Então, nós estamos falando hoje de desenvolvimento de tecnologias cross-sectors, que tem o cliente como foco e que, na realidade, vão se conectar em pró ao atendimento desse cliente, independente do serviço, seja ele água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações ou simplesmente o carregamento do carro elétrico. E, em terceiro, nós temos aí a regulação, né? Que é, na realidade, o grande o que precisa fazer, abrir o caminho para a tecnologia, né? Mas o mais interessante é que a regulação ela é só construída depois de surgir uma demanda e já existir uma possibilidade da gente resolver esse problema da demanda. E aí sim a regulação ela é criada para conseguir conciliar todos os agentes dessa solução a ser criada. Tosi, você quer trazer para a gente detalhes, por gentileza, principalmente de clientes de infraestrutura, por favor? Perfeito, Fran. O que não falta aqui são exemplos, desafios, oportunidades, e acho que aqui a gente tem a presença de muitas empresas, muitas startups que vão muito além aqui dos exemplos que eu vou trazer. Mas só para dar um pouco de cor aqui para tudo que a gente está falando, né? Acho que o primeiro driver grande, quando a gente fala do impacto no cliente dessa transição energética, é que a gente sai de um ambiente cativo para um modelo, um mercado livre, tá? Então, o que acontece com o Mercado Livre? Primeiro, o cliente ele escolhe quem vai ser o seu provedor de energia. Então, se ele está insatisfeito com um provedor que, de repente, não tem uma boa experiência digital para ele, quando ele precisa, ele não tem um bom atendimento, ele vai mudar. Ele vai poder escolher também o seu tipo de fonte. Então, eu quero incentivar esse tipo de fonte, eu não quero uma fonte que polua, eu quero uma fonte que seja mais resiliente, eu quero comprar de uma empresa que tem uma política de inclusão e diversidade que eu me identifico. Então, o cliente vai poder escolher o seu tipo de fonte, o seu fornecedor, e também a gente vai cada vez mais, e olhando mercados maduros, como a gente tem visto, conversado, um exemplo a Espanha, a gente vai ter o consumidor vai escolher um plano mais adequado ao seu perfil. Eu quero ter uma tarifa, por exemplo, mais estável, eu quero ter uma tarifa que eu, usando fora do horário de pico, eu tenho um desconto maior, mas no horário de pico eu tenho um desconto maior. Então, uma série de mudanças vão ocorrer com a entrada do Mercado Livre. E as empresas vão... quem continuar tratando o consumidor apenas como uma unidade consumidora
não vai ter mais sucesso nesse mercado. O segundo ponto é, então, uma vez que eu tenho um mercado livre, um cliente empoderado, CX é fundamental. Então, como a gente falou, eu tenho que ter integrações de canais, não faz sentido eu ter uma experiência diferente em canais, respostas diferentes, por exemplo, para um mesmo serviço. Imagina, numa rede social, eu faço um pedido de PID, porque eu tive equipamento que queimou, num canal ele foi rejeitado, no outro ele foi aprovado. Então, as empresas começam a ficar expostas e elas têm que ter uma jornada muito mais amigável, muito mais coerente ao Omnichannel. Eu tenho que ter um atendimento muito mais inteligente e personalizado. O que a gente vê nas distribuidoras é que cada atendimento é novo. Se eu parei um atendimento no meio, tem que começar outro com outro atendente do zero. O motivo de contato, nem sempre, como eu falei, a gente pode ter. Com inteligência artificial, a gente consegue prever com uma grande acuracidade qual o motivo, ou quais são os 2 ou 3 principais motivos que aquele cliente, por exemplo, está entrando em contato com uma distribuidora. Eu posso ter até um atendimento proativo, falar, está faltando energia na sua casa nesse momento, ou vamos ter uma instabilidade, por favor, desligue os equipamentos. Então, o que não falta são oportunidades, e aí tudo isso é tecnologia, mas focada também em jornadas facilitadas. Não adianta simplesmente eu automatizar o que é hoje. Eu preciso repensar em ter uma experiência melhor e como tirar o máximo dessa tecnologia. E aqui, por último, mas talvez até mais transformador para a gente pensar, e uma grande oportunidade para as startups, é pensar na questão da desagregação, né? Eu colocar inteligência artificial, eu colocar dentro da casa do consumidor, eu tenho uma visão behind the meter. Então, a gente pode, desde gerar insights de um equipamento está com problema, ou uma luz está acesa, você não está usando bem tal coisa, ou nesse momento está mais caro, de repente tira o equipamento da tomada, um equipamento que se ligue no momento que a energia está mais barata. E tendo todos esses dados, esse Big Brother, tendo o consumidor lá dentro, você consegue potencializar canais, fazer vendas cruzadas. Então, se ele está comprando equipamento, será que eu não posso oferecer? Seu liquidificador está consumindo mais que deveria, porque está com um curto no equipamento, está com algum problema. Então, você não quer comprar esse produto aqui de uma outra empresa e a gente te entrega? Então, hoje, o consumidor está empoderado e quem tiver os dados e quem tiver o consumidor na mão e oferecer uma experiência boa tem muitas possibilidades de negócio. Tá? Então, é super animador a gente ver isso. Então, do ponto de vista do cliente, aqui estão alguns pequenos exemplos do que a gente tem de transformação. Tá? Falando da infraestrutura, que também é importante, olhando, vamos dizer, para dentro da operação, quando a gente fala aqui de soluções baseadas na natureza, como usar o sol, usar o vento para produzir energia, e não está falando, por exemplo, do petróleo, ou está falando do nuclear, quando a gente fala de uma questão da natureza, a gente está mais sujeito às mudanças, às intempéries, do tipo, na Europa a gente viu o problema porque o vento diminuiu, no Brasil vivemos uma crise hídrica porque tem chovido menos. Então, essas novas fontes elas têm diversas características positivas, mas elas também trazem desafios, né? Então, uma forma boa de resolver isso é a bateria. Seja a bateria, vamos dizer, mais tradicional que a gente vê, seja pensar que, de repente, um lago de uma hidrelétrica pode ser uma espécie de bateria para trazer mais estabilidade, uma reserva de capacidade para o grid. Eu deixo acumular no momento que a energia, que eu tenho outras fontes, tem muito sol, eu diminuo a vazão de uma hidrelétrica e deixo acumular água para, no momento aí de escassez, poder, essa água acumulada, eu produzir mais com a mesma hidrelétrica. Outro ponto de otimização e que a regulação está dando é criar uma matriz híbrida. Então, tenho, por exemplo, uma linha de transmissão para um parque eólico. Será que se eu fizesse um parque eólico e solar ao mesmo tempo e aproveitasse a mesma linha de transmissão, não conseguiria ter uma otimização de custo e, ao mesmo tempo, também uma redução da intermitência, porque uma fonte compensa a outra, no momento que uma está abaixo, a outra está acima. Então, a gente pensar em soluções híbridas, parques híbridos. Tá? Um outro ponto que está mudando demais, ter os microgrids, então você vai ter as otimizações locais. Então, por exemplo, se eu tenho uma bateria numa região, aquela região que tem que pagar pela bateria de alguma forma,
e ela que se beneficia de muito mais resiliência no grid de ter essa bateria. Então, eu ter essas redundâncias, eu ter essas otimizações locais, eu ter uma comunidade que quer ser mais autossustentável. Então, a gente vai cada vez mais ter esse papel dos agentes descentralizados e locais. Tá? Vemos isso bastante lá fora, e esse mercado vai crescer bastante no Brasil, acreditamos, aí nos próximos anos. Um outro ponto é o hidrogênio, combustível do futuro. A gente já vê bastante coisa acontecendo, uma série de investimentos, em especial no Ceará. Então, o hidrogênio é uma matriz que vem, hoje tem desafios econômicos ainda, mas é um combustível do futuro. E você pode ter o hidrogênio verde, que ele é produzido através de energia renovável, solar, principalmente. E esse hidrogênio verde, você usa energia para fazer e você pode fazer ele ser uma espécie de uma bateria. No momento de pico, esse hidrogênio que foi produzido vai ser o seu estoque de energia para gerar energia adicional num pico, né? A gente tem centrais de abastecimento e, para dar um outro exemplo, o Smart Metering é fundamental para a gente ter isso, para ter essa matriz bidirecional, para ter muito mais inteligência no grid do que eu estou consumindo, de poder ter uma inteligência para cobrar por hora, de poder ligar e desligar equipamento em momentos de pico ou não. Então, a infraestrutura vai mudar demais, isso sem falar, por exemplo, nos carros elétricos. Fran, comenta um pouquinho sobre como endereçar, como a regulação está pensando esses desafios, o que a gente está vivendo. Na realidade, a regulação já está em andamento, né, Pose? A regulação é um ser vivo. Nós temos diversas medidas provisórias em análise, algumas já em fase de aprovação, algumas aprovadas, para endereçar diversas ondas do desenvolvimento, eu diria, tecnológico. Você citou aí hidrogênio, o hidrogênio a gente já tem aí o desenvolvimento de um plano nacional de hidrogênio pelo Ministério de Minas e Energia. Nós temos diversas MPs já aqui sobre a abertura de mercado. O fato é que a regulação ela já parte de um novo desenho de mercado, né, para a constituição desses novos players. Como o Pose acabou de colocar, essas nova realidade que já acontece em outros países, aqui ela começa já a ganhar corpo. Só que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que não é simplesmente copy-paste, eu acho que existem diversos fóruns hoje de trocas de experiências, porque, obviamente, o Brasil ele tem um modelo diferenciado e está um pouco mais atrasado, eu diria, apenas na abertura do mercado. Hoje nós temos uma das regulações mais modernas do mundo, mas nós temos um mercado mais fechado. O mercado livre hoje ele significa aí menos de 30% da energia consumida no país. Então, pouco mais, entre 30% e 40%, mas ele ainda é fechado. E essa abertura de mercado ela vai conseguir equiparar um pouco mais a nossa regulação, o nosso mercado, com outros países. Só que não é simplesmente você copiar o que está acontecendo num outro país. Você precisa desenvolver soluções muito mais próximas com a realidade do nosso país, um país continental, um país em desenvolvimento, onde o preço da energia é extremamente importante para o nosso produto interno bruto. Então, você precisa desenhar soluções junto com os agentes, inclusive com os agentes de tecnologia. Bom, e partindo aqui para o nosso final, né, Pose, que a gente já tem só 5 minutos, eu queria trazer a nossa mensagem final, de que o consumidor ele ainda não tem ideia do tamanho da mudança que está acontecendo no mercado. A dona Conceição lá está querendo gerar a sua própria energia, assim como mais de 500 mil de habitantes já o fizeram no Brasil, mas não tem ideia do tamanho dessa mudança, né? O tanto de poder que ela vai ganhar e o tanto de mudança que ela está gerando aí em todos os agentes da cadeia do setor. Mas essa mudança, como sempre, essa mudança entre monopólio, né, e preços regulados para um mercado mais livre,
mais livre, mais atrativo, ela gera uma demanda, né? Uma demanda por mudança cultural, uma demanda por transparência, e a transparência ela só vem através de tecnologias. E aí nós estamos falando de tecnologias consolidadas, nós estamos falando de institutos de pesquisas que estão repensando esse modelo, temos diversos projetos de P&D, novos agentes de mercado já estão sendo criados, até mesmo pelos agentes mais tradicionais. Novos modelos de negócio estão nascendo, como o Pozzi colocou, devido a essa demanda de novas soluções ou demanda de novas formas de se posicionar no mercado, e também o ecossistema de startup crescente. Nós temos parceria com a Distrito, que tem mapeado, né, e faz a mineração dessas startups para a KPMG. Nós entendemos e acompanhamos um volume crescente das startups dentro do setor de energia. Isso é super bem-vindo, né, Pozzi? Perfeito, Fran. Eu acho que hoje a gente tem diversos atores, como a gente colocou aqui, né? E a gente tem alguns agentes integradores, né? Nós, da KPMG, nos posicionamos como um agente integrador, e acho que um dos motivos da gente estar aqui é vir fazer essa troca com vocês e nos colocar aí à disposição, abrir os canais para a gente conhecer as tecnologias das startups, e aí o que fizer sentido para um grande cliente, a gente está conectando, está criando um modelo diferenciado, a gente plugar diversos produtos em criar uma solução mais abrangente, inovadora, customizada. Então, a gente tem diversos players acontecendo e tem muito valor para ser gerado através dessa integração dessas diversas soluções, do aprimoramento das ideias, de pegar algum P&D e esse P&D depois virar uma plataforma mais escalável, a gente definir, ajudar numa estratégia de um novo agente do mercado, ou a gente pensar, com a entrada desse novo agente, qual o impacto no meu negócio. A gente tem tanto tecnologias novas, que são fundamentais, como a gente falou, por exemplo, de inteligência artificial, de cloud, que a gente tem também empresas consolidadas que têm se transformado e têm ajudado outras empresas a se consolidar. Então, acho que startups são fundamentais, mas a inovação também passa por grandes players que são extremamente conhecidos, e a gente vê como eles estão no nosso dia a dia, no mercado financeiro. Então, vivemos um mundo de grande oportunidade e de que isso vai ser construído por muitas pessoas em constante, e é fundamental a gente estar integrado. A gente está conversando, a gente está entendendo o que está acontecendo e se fazer negócios juntos. Acho que deu nosso tempo, queria agradecer muito a oportunidade e aproveitar para nos colocar à disposição. Aqui tem o meu contato, eduardopozzi@kpmg, o meu celular, os dados da Fran, tá? A gente fica super aberto para tirar dúvidas, para explorar oportunidades aí com quem desejar conversar, apresentar uma solução, de repente tentar desenvolver algum mercado em conjunto, para a gente fazer essa transição acontecer com muito sucesso. Fran, fica à vontade de passar sua mensagem final. Perfeito. Acho que eu só agradecer a todos pela audiência, agradecer aos patrocinadores e a essa oportunidade dessa conversa. Ficamos à disposição para qualquer tipo de contato e tirar algumas dúvidas. Agradecemos imensamente. Um abraço e bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, gente.